Eu espero, irmãos, que realmente o Senhor faça brilhar sobre nós o seu semblante, como diz a aclamação do Evangelho, e que de fato Ele ensine para nós, não só ensine, mas nos ajude a viver de fato aquilo que Ele fala, que Ele proclama, aquilo que é os mandamentos de Deus na nossa vida. Os mandamentos de Deus não é só os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus é a palavra dele. E a palavra que é viva e que é importante, que dá a vida. Nós escutamos muitas palavras no mundo. E muitas vezes seguimos aquilo que o mundo dita, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo fala. E muitas vezes vivemos mais aquilo que o mundo prega do que propriamente aquilo que Deus nos ensina. Sempre quando estamos na fé, sempre quando estamos na religião, a gente sempre faz uma média, né? Pegamos a palavra de Deus e filtramos ela segundo aquilo que é a nossa vontade, o nosso raciocínio. Ah, isso serve, isso não serve. Quando nós fazemos isto, nós corremos um perigo muito grande. Sabe de qual? Invalidar a palavra de Deus. E aí nós nos tornamos discípulos de meia tigela, que não serve, que não presta. Se nós continuássemos esta leitura, esta liturgia e esta leitura do Evangelho, Jesus continuando, ele vai falar assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insosso, vocês já viram o sal estragar? Já? O sal não se estraga. Mas como o sal pode se estragar? Se ele não servir para temperar. Então ele fala isso para nós. É a mesma coisa que ele começou a dizer aqui no Evangelho. Uma grande multidão acompanhava Jesus. É diferente dizermos que nós somos discípulos do que acompanhantes. Acompanhar a caminhada é, você vai até um certo lugar, depois você vai para o teu lugar e o outro vai para o seu lugar. Acompanhar não significa comunhão, não significa discípulo. Jesus pede para que cada um de nós sigamos. E sigamos quem? Ele. E seguir Jesus Cristo significa o quê? Primeiro, reconhecer que Ele é Deus. E reconhecer que Ele é Deus significa o quê para mim? Não é simplesmente uma imagem que o homem inventou. Significa alguém que é maior do que nós, que sabe muito mais do que nós, o que cada um de nós precisamos. Eu não sei se vocês escutaram e prestaram atenção na primeira leitura da carta do livro da sabedoria. O livro da sabedoria fala uma realidade muito verdadeira para mim, para vocês e para qualquer pessoa. Nós podemos acreditar nisto ou não. E sabe qual que é a verdade? Que você e eu não sabemos nada. E que aquilo que a gente sabe é muito pequeno, é muito estreito, é muito curto diante daquilo que é a sabedoria de Deus. Ele fala assim: mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. E é verdade, irmãos. Quantas vezes nós rejeitamos o sofrimento? Quantas vezes nós rejeitamos a cruz?
Só que a gente não entende que a cruz, muitas vezes, ela é importante na vida da gente, porque ela amadurece a gente. Ai do filho ou da filha que não reconhece as palmadas dos pais. E muitas vezes as palmadas que os pais deram, a bronca que o pai deu, a mãe deu, num filho, embora seja ruim, mas é necessária. Porque muitas vezes a criança, ela é infantil. Ela não sabe das coisas. E às vezes, por ser infantil e por às vezes não saber, não ter, não é só o filho pequeno, não, o adolescente também. O grande problema do adolescente hoje, no mundo de hoje, e não só no mundo de hoje, de sempre, sabe qual que foi? Disputar com o pai e a mãe. Eu já sei tudo, eu não preciso do meu pai e da minha mãe me mostrar o caminho. Eu já sei o que eu quero fazer. E por causa disto, muitos adolescentes fizeram burrada. Diante de Deus, irmãos, o que nós somos? Crianças que não sabem nada, que não sabem escolher, não sabem. A própria leitura fala, vocês não sabem nem pedir. Porque quando vocês pedem mal, para gastar nos vossos prazeres. E é verdade. Quantas vezes usamos de Deus para pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, né? Me dá, é errado pedir isso? Não. Mas isso te dá a vida? Não. Por isso essa multidão que acompanha Jesus, Jesus para e fala, espera aí. Vocês estão indo comigo, mas vocês sabem para onde eu vou? Eu estou indo para Jerusalém. E lá eu vou dar a vida. E ele diz uma palavra, irmãos, que não é uma palavra fácil. Aqui, na tradução da nossa língua, está dizendo assim, que é quem não se desapega. Aqui não se trata de desapego, se trata de odiar. Nós não entendemos esta palavra. Parece que odiar significa rejeitar. Pai, mãe, uai, mas como? Se Deus está falando que o pai e a mãe é importante na vida do filho, como odiar? Irmão, irmã, mas como? Se ele pede para a gente ter comunhão. Vocês sabem, eu tenho uma experiência na minha vida que me ajudou muito. E que eu pude perceber, de fato, não sou melhor que vocês não. Não me vejam como pessoa diferente. Mas eu tive essa experiência. Quando eu fui entrar para o seminário, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolheria o meu pai e as convicções que ele tinha, porque meu pai como um árabe, né? E não só como árabe, mas qualquer pai, o que ele deseja para o filho? Um estudo, uma bela profissão, uma profissão que pudesse trazer orgulho para o meu pai. E esta profissão poderia ser ou médico ou engenheiro, e no caso eu era arquiteto. Fiz 1 ano de arquitetura. E de repente eu tive que falar para o meu pai, não é isso que eu quero. O que você quer? Eu quero ser padre. Ele falou, isso não. Para um muçulmano, um filho padre, eu joguei um balde de água fria no meu pai. Mas eu tive que odiar o meu pai, não só o meu pai. Eu tive que odiar minha mãe, eu tive que odiar meus irmãos, porque também eles, por causa da situação, questionaram a minha escolha.
E quem me deu força de fazer esta escolha não fui eu, não foi com as minhas capacidades, mas foi o Senhor. E eu enfrentei meu pai, enfrentei minha mãe, enfrentei minhas irmãs. Minhas irmãs chegaram para mim e disseram assim: hoje eu amo elas, irmãos, e elas também. E toda a atitude que elas tiveram a atitude por medo. Por medo. Minha irmã chegou para mim e falou assim: se minha mãe morrer, você é culpado. E eu sabia que a minha mãe tinha uma série de problemas e uma série de situações. E elas estavam certas quando falaram isso, porque o medo falava mais alto. Mas o amor de Deus, quando age, ele supera tudo. E hoje eu estou aqui, por obra do Senhor. Por isso eu entendo que a primeira leitura fala tudo nesta liturgia. Porque o Senhor fala: se você não se desapegar, se você não odiar, se você não odiar até a tua própria vida, e o grande inimigo nosso, sabe quem é? Já falei aqui. Quem é? Nós mesmos. O que impede você de servir a Deus? A tua vontade. O que você quer? Isso te impede de servir a Deus. Porque nós somos cheios de manias. Eu gosto disso, eu quero isso. E brigamos até com Deus. Nos apegamos às coisas. Procuramos o nosso bem-estar. Por isso, a religião falar para você pegar a cruz, para você renunciar a tudo que você tem. Eu pergunto para vocês, Jesus está indo para Jerusalém. Esta multidão estava acompanhando Jesus. Na hora da cruz, quem ficou com Jesus? Quem? Ninguém. Todo mundo. Então hoje esta pergunta é para mim e para vocês. Você quer me seguir? O que significa seguir o Senhor? Ele fala aqui: quem não carrega a sua cruz e caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E eu termino a minha homilia um pouco falando aquilo que aconteceu com Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. Você sabe que na época de Jesus, uma pessoa se tornava escrava quando ela devia, então ela não tinha como pagar, ela se tornava escrava. E tinha que trabalhar um tanto de tempo até pagar a dívida, né? E sem remuneração nenhuma. Ele ganhava a casa, o pouso, a comida, e estava bom assim, só isso. E Filemão e Onésimo fugiu. Fez uma coisa, um trambique lá e fugiu de Filemão. E ele foi preso. Mas olha que coisa. Quem que ele encontrou na prisão? Paulo. Deus, irmãos, Ele olha as nossas atitudes, até os nossos erros. Ele sabe que muitas vezes nós somos imprudentes, insensatos, e que muitas vezes as escolhas que fazemos são erradas. Mas Deus dá um jeitinho de nos encontrar novamente. E através desta prisão, graças a Deus, esta prisão salvou a vida de Onésimo. Porque ele encontrou
a salvação, uma libertação que o mundo não pode dar. Hoje o Senhor não está querendo tirar nada de nós, pelo contrário. Deus não é masoquista, Deus não quer fazer a gente sofrer. Pelo contrário, irmãos. Parece que renunciar, aceitar a cruz seria sofrimento para nós, mas não é. É a verdadeira libertação. É o verdadeiro sentido da vida, que nós não temos. Nenhum aqui é livre. Todos nós temos o coração amarrado e preso a uma multidão de coisas que nos impede de servir o Senhor, que nos impede de segui-lo. E, consequentemente, se isso nos impede de segui-lo, nos impede de ter a vida verdadeira. O que Deus está exigindo aqui não é a nossa destruição, pelo contrário. É o verdadeiro sentido da vida. Então, terminando a minha homilia, peçamos a Deus que nos dê o Espírito Santo, como fala a leitura, né? A primeira leitura. Que o Senhor de verdade ilumine as nossas vidas para esse verdadeiro caminho, né? Para que nós não sejamos acompanhantes do Senhor. O Senhor não precisa da nossa companhia. O Senhor precisa que nós sejamos discípulos, servos, para de fato termos a vida eterna.